Obrigada, senhor. Oh, glória. Irmãos, estou tentando conectar, entrar em contato com o evangelista Bruno, mas até agora não conseguimos. Ele tinha confirmado. Eu não sei se houve alguma situação de enfermidade, porque no começo de janeiro ele veio de Santa Catarina e sofreu uma trombose, né? Mas quando eu agendei com ele, já estava pregando e ele deu a confirmação que poderia estar conosco aqui hoje. Mas até agora ele não entrou em contato comigo, não consigo entrar em contato com ele. Então peço que você fique sobre os seus pés, por gentileza. Amém? Hoje estamos em mais um elo da campanha. Qual o tema? Restaurando os muros. Dentro de um propósito avivalístico. Amém? Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você aqui hoje. Amém? Mas não eu pregando. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente receber. Eu peço ao pastor Roberto, José Roberto, por gentileza, pode vir já à tribuna aqui. Hoje a gente vai dar honra para ele. Amém? Amém? Quem concorda? Amém. Se vocês não concordar, o céu concorda e acabou. Amém? O céu concorda, acabou, fechou. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente receber o pastor que vai trazer essa palavra para nós nessa noite. Desde já eu quero agradecer ao pastor Roberto. Eu falei com ele ali, ele falou assim: não, pastor, tranquilo. Amém? Então, obrigado por essa honra. E vamos fazer uma oração, né, para a gente, né, não colocar ele nas mãos do Senhor, mas para que o Senhor possa falar conosco. Você que já bebeu água, você que já foi no banheiro, você que já levantou, assim, agora você vai ficar sentadinho, quietinho, ouvindo aí a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pelos louvores a ti apresentado. Eu quero agradecer por cada vida que aqui adentrou, Senhor. E eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor tem uma palavra, meu Deus, aos nossos corações, por intermédio do teu Filho, Senhor. Meu Deus, ó Pai, a obra é tua, Senhor, o Senhor trabalha, o Senhor faz como o Senhor assim, ó Deus, ó Pai, bem entender, porque a obra é do Senhor. E eu peço a ti, em nome de Jesus, usa o teu Filho nesta noite, em nome do Senhor. E a palavra com o pastor José Roberto. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Podei vos assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmos de número 100. Parece que nós vamos fugir do tema, mas nós vamos nos encaixar nele daqui a pouco. Salmos de número 100. Eu sei que o tema Restaurando os Muros está aí em Neemias, mas no Salmo 100 nós vamos restaurar muros também. Salmos de número 100. Este mês que passou eu fiquei enamorado com os Salmos. Eu li o livro de Salmos e o livro de Salmos ele é um livro apaixonante. Toda a Bíblia é apaixonante, mas o livro de Salmos ele é apaixonante. Até conversei com a pastora Rosana, se por acaso destruíssem a Bíblia e sobrasse o livro de Salmo, para nós já era o suficiente. Eu sei que o homem não vai conseguir fazer isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela atravessou os séculos dos séculos e chegou até a nós. Mas se tivesse só o livro de Salmos hoje para nós, já seria o suficiente para nos alimentarmos de Deus. Salmos de número 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. O pastor Luciano já fez uma oração, acredito que é o suficiente. Eu convido toda a igreja nesse momento a se colocar de pé. Só você que não pode, mas você que pode, fique de pé. Eu vou pedir para você puxar a sua respiração quando eu pedir para você fazer. Primeiro só vou orientar. Vou pedir para você puxar a sua respiração. Você vai puxar a respiração o máximo que você puder, encher o teu pulmão de ar e vai segurar. E eu vou contar até 10. Depois que eu contar até 10, você pode soltar a sua respiração, ok? É um quebra-gelo para nós. Vou contar até 3, você puxa a respiração o máximo que puder e segura. Eu vou contar até 10. Só pode respirar depois que eu falar que pode, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode respirar. Foi fácil, não foi? Hã? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim: o que é mais importante? Eu vou fazer essa pergunta. O que é mais importante para vocês? Respirar ou adorar a Deus? O que vocês responderiam? O que é mais importante para vocês? Perder o fôlego de vida ou adorar a Deus? Adorar a Deus é melhor do que respirar. E respirar é maravilhoso, não é? Essa pandemia que passou, as pessoas morreram porque não podiam respirar. Mas se hoje alguém falar bem assim, o que você prefere, respirar ou adorar a Deus? Viver, vou logo ao ponto-chave, viver ou adorar a Deus? O que nós responderíamos? Adorar a Deus é mais importante do que viver. Se tivermos de escolher entre faltar o fôlego de vida para nós, entre faltar a respiração, entre faltar a vida e adorar a Deus, escolha perder o fôlego de vida. Escolha perder a respiração, escolha perder a respiração, mas não deixe de escolher adorar a Deus. Prefira adorar a Deus, porque quem adora a Deus tem tudo. Quem louva a Deus tem tudo. Podem vos assentar. Quem exalta a Deus tem tudo. A pastora Rosana, ela conta sempre uma história na igreja lá que existia 3 servos que estavam aqui na terra. E o primeiro servo pediu uma bênção a Deus. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso intercessor e que ele está à destra de Deus intercedendo por nós. E Jesus, quando via este servo intercedendo a Deus, pedindo uma cura, Jesus ia à presença do Pai e falava: Pai, lá na terra tem um servo que está pedindo uma cura. E o Pai falava para Jesus: vai lá e dê a cura para o meu servo, para o teu servo, para o meu servo. E Jesus ia e concedia a cura. O segundo servo pedia a Deus uma porta de emprego, uma porta aberta de emprego. E Jesus ia novamente à presença do Pai e dizia: Pai, lá na terra tem um servo que está pedindo uma porta de emprego. E o Pai dizia para Jesus: Filho, vai lá e abre as portas, dá o emprego para ele. E Jesus ia lá e abria as portas, concedia o emprego. Mas tinha o terceiro servo que ele não pedia cura. E ele também não pedia porta de emprego. Ele simplesmente adorava a Deus. E Jesus, olhando para o Pai, disse: Pai, lá na terra tem um servo que adora ao Senhor. E o Pai disse para o filho: Filho, vai lá e concede tudo o que o meu servo precisar. Ou seja, quando nós adoramos a Deus, nós não temos falta de nada.
Se pedirmos portas de emprego, Deus ele concede, porque ele é Pai. Se pedirmos uma cura, ele concede, porque ele é Pai, ele é o nosso Deus, ele é o Jeová, ele é o Deus El Shaddai, o Deus que é suficiente para suprir as nossas necessidades. Ele é Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor, e quem tem Deus como pastor não tem falta de nada. Pode passar por lutas, dificuldades, mas Deus ele supre as nossas necessidades, porque ele é Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, ele se apresenta para nós como Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Ele se apresenta para nós como Jeová Raá, o nosso pastor. Ele se apresenta para nós como Deus El Shaddai, o Deus que é suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, quando nós temos a convicção do Deus que nós servimos, nós não temos falta de nada. E hoje, qual é o tema da campanha? Restaurando os muros. Estamos no... É o terceiro elo, não é? Restaurando muros. É bem verdade que está no livro de Neemias, mas nós vamos falar sobre restaurar muros. E para que venha acontecer uma restauração de muros, nós precisamos adentrar dentro do livro de Salmos de número 100, um salmo bastante conhecido. Estamos acostumados a ler esse salmo nos cultos, na introdução dos cultos. E eu costumo dizer para a pastora Rosana, de vez em quando eu digo assim para ela, que nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Já estou entrando no tema. É impossível acontecer uma restauração de muros se nós nos acostumarmos com a presença de Deus. Não podemos nos acostumar com a presença de Deus, porque quando nós nos acostumamos, nós deixamos de adorar. Quando nós nos acostumamos, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que a arca ficou 20 anos na casa dele. Mas a Bíblia não relata que aconteceu grandes coisas na vida dele, e nem na sua casa. Mas a Bíblia relata que a arca ficou na casa de um outro homem por apenas 3 meses. E a vida dele foi abençoada. A família dele foi abençoada. Os negócios dele foi abençoado. E aí alguns estudiosos, eles deduzem, eles concluem que Obed-Edom ele foi abençoado porque a arca ficou na casa dele durante 3 meses somente, e ele foi abençoado, a família dele foi abençoada porque ele não estava acostumado com a presença de Deus. A presença de Deus na vida dele era algo extraordinário, era algo maravilhoso, era algo sensacional. Mas na casa do outro que ficou 20 anos, parece que nada de extraordinário aconteceu, porque talvez ele se acostumou com a presença de Deus. Então nós não devemos nos acostumar com a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser algo maravilhoso nas nossas vidas. A presença de Deus não pode ser algo comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a presença de Deus se torna algo comum nas nossas vidas, os muros deixam de ser edificados. Os muros param de ser edificados, param de ser construídos. A presença de Deus tem que ser algo maravilhoso. Quando nós ouvimos falar de Deus, temos que nos arrepiar. Quando nós ouvimos falar de Deus, temos que sentir a presença dEle. Quando nós ouvimos falar de Deus, temos que chorar. Quando nós vamos à presença de Deus, o negócio tem que ser diferente. Algo tem que ser diferente. Ninguém pode chegar na presença de Deus e se comportar da mesma maneira que se comporta diante de um amigo. Ninguém pode chegar na presença de Deus e se comportar da mesma maneira que se comporta diante de um juiz. A presença de Deus, ela é sobrenatural nas nossas vidas. E quando nós agimos assim, os muros são reconstruídos. Nós lemos no Salmos de número 100, o verso 1, e o tema ele já é sugestivo para nós.
o tema diz bem assim: exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Então, através do salmista, o que é uma exortação? Exortação não é brigar. O que é uma exortação? Exortação não é esculachar. Exortação não é bater. O que é uma exortação? Exortação é aconselhar. Exortação é animar. Exortação é incitar. Exortação é incentivar. Então o salmista, ele exortou o povo de Deus. E não só o povo de Deus, mas nós vamos ver no decorrer da palavra que o salmista, ele exortou o povo de Israel. Ele exortou, a palavra de Deus atravessou os séculos, chegou até a igreja do século 21 e exorta a igreja do século 21. Exorta o ministério El Elyon, é isso? Exorta o ministério El Elyon nesta noite a adorar a Deus, a celebrar a Deus, a louvar ao nome de Deus. Exorta as nossas vidas a louvar a Deus. E o Salmos de número 100, o verso 1, vai dizer bem assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então todos os moradores da terra, independente dos tempos, independente da crença, se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é grande ou pequeno, todos os moradores da terra são exortados, são incitados, são convocados a celebrar a Deus, a adorar a Deus. Mas só que o salmista, ele deixou claro que não é apenas celebrar a Deus. Nós devemos celebrar a Deus com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então a igreja do Senhor, todos os moradores da terra, principalmente a igreja, nós somos orientados a celebrar ao Senhor com júbilo. E aí eu fui dar uma olhadinha o que significa júbilo. Júbilo significa grande contentamento. Júbilo significa grande alegria. Então o salmista, nesta noite, através da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele orienta que quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos celebrar a este Deus. Mas não basta celebrar. Quando nós entramos na presença deste Deus, nós devemos celebrá-lo com júbilo. Ou seja, com grande alegria, com grande contentamento. Não é celebrar a Deus com alegria não vale. Tem que ser com grande alegria, tem que ser com grande contentamento. Porque lembra que eu falei que o nosso Deus é o Deus El Shaddai? O Deus que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades? Então, se Ele supre todas as nossas necessidades, não importa o que está acontecendo nas nossas vidas. Quando nós vamos à presença deste Deus, nós devemos celebrar a Ele com grande contentamento. Não importa a provação, não importa a luta, não importa se os muros estão caídos, nós devemos celebrar a este Deus com grande alegria, porque Ele é o Deus El Shaddai. O Deus que é suficiente para suprir as nossas necessidades. Ele é o Jeová Raá. Ele é o nosso pastor. Então, quando nós vamos celebrar este Deus, cultuar a este Deus, nós devemos ir à presença dele com grande alegria, com grande contentamento, ou com júbilo. É a mesma coisa, um dos significados de júbilo. Porque nós não podemos ir na presença deste Deus de qualquer maneira. Nós não podemos adorar a este Deus de qualquer maneira. Este Salmos de número 100 vai nos ensinar como a reconstruir os muros. Não existe reconstrução de muros sem celebrar a Deus. Não existe reconstrução de muros sem adorar a este Deus. Não existe reconstrução de muros sem gratidão. Não existe reconstrução de muros sem louvores ao Deus verdadeiro. Não existe reconstrução de muros
sem reconhecer que este Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus grande, que manda no céu e manda na terra. Então, para nós reconstruirmos os nossos muros, precisamos entrar na presença deste Deus com grande alegria e com grande júbilo, celebrando a Ele. Com alegria, eu recebo a visita de um amigo. Com alegria, eu recebo a visita de um familiar, de um ente querido, de uma pessoa que há muito tempo eu não vejo. Com alegria, eu até assisto o Mengão ganhando o Santos. Com alegria, ganhando o São Paulo. É válido, mas com grande alegria só na presença do Deus grande. Com grande alegria só na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é inadmissível eu chegar na presença deste Deus como eu chego na presença de um amigo, como eu chego na presença de um ente querido. É inadmissível eu chegar na presença deste Deus como eu chego diante do meu time de futebol. É inadmissível. Na presença deste Deus nós entramos com grande alegria e com grande contentamento, porque Ele é Deus. E quando nós fazemos isso, os muros começam a ser reconstruídos. Eu poderia dar uma palhinha aqui. Quais são os muros que devem ser reconstruídos? Os muros do relacionamento familiar precisam ser reconstruídos. Os muros da oração precisam ser reconstruídos. Os muros da intimidade com Deus precisam ser reconstruídos. Quais são os muros que precisam ser reconstruídos? Os muros da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Alguns anos atrás, há muitos anos, eu vi uma reportagem de uma pesquisa que 90% dos crentes não liam a Bíblia. Olha só, eu não sei como está hoje, mas já há muitos anos atrás, 90% dos crentes não liam a Bíblia. Então os muros da intimidade com Deus precisam ser reconstruídos através da leitura e o estudo da palavra, através da oração, através do jejum. Os muros de relacionamentos familiares precisam ser reconstruídos. Os muros de relacionamento entre irmãos, e eu não falo irmãos sanguíneos, eu falo irmãos entre igrejas, corpo de Cristo, servos de Deus. Muros de relacionamento entre irmãos precisam ser reconstruídos. Os muros do perdão no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor, da igreja do século 21, os muros precisam ser reconstruídos. O muro da comunhão, os muros da união, os muros da misericórdia, do perdão, do amor, precisam ser reconstruídos. Por que eu digo isso? Eu falo isso por mim. Amarmos quem nos ama é muito fácil. Perdoar quem nos perdoa é muito fácil. Respeitar quem nos respeita é muito fácil. Usar de misericórdia com quem usa de misericórdia conosco é muito fácil. Mas com quem faz tudo ao contrário do que eu estou falando conosco, é muito difícil amarmos. Nós devemos reconstruir esses muros, mesmo quando nós não queremos. Precisamos reconstruir um muro da misericórdia, mesmo quando nós não queremos usar misericórdia, porque eu não devo sentir no meu coração usar a misericórdia. Eu devo raciocinar, porque o nosso Deus, Ele nos deu inteligência, nos deu sabedoria, e a palavra diz que eu devo perdoar, a palavra diz que eu devo amar. Então nós devemos reconstruir os muros do perdão, os muros do amor, os muros da misericórdia. Isso nós aprendemos somente através da palavra de Deus. O Senhor Jesus nos deu uma aula disso. Aqueles que o apedrejavam, que os esbofeteava, aqueles que chicoteavam Jesus e tirava pedaços de carne das suas costas, aqueles que cuspiam em Jesus,
aqueles que pregaram Jesus naquele madeiro com cravos grandes e uma coroa de espinho, aqueles que humilharam a Jesus, foi por aqueles que Jesus morreu. Foi por nós que Jesus morreu. Jesus, ele deu um exemplo de reconstrução de muros. Só que a reconstrução de muro não é para separar as pessoas, como nós vemos hoje as reconstruções de muros. Para que nós construímos um muro entre o nosso vizinho? Para quê? Para quê? Para nos separar do vizinho. Nós reconstruímos muro para isso. Nós construímos os muros perto dos nossos vizinhos. Estou falando das nossas casas reais. É porque nós queremos mais. Como é o nome daquele negócio que a gente fica quietinho no nosso canto, que não quer que... Privacidade. Nós queremos mais privacidade. E aí nós construímos os muros. Só que a construção de muro que Jesus quer não é esse tipo de construção de muro. A construção de muro que Jesus quer é para que nós venhamos ter mais intimidade com os nossos irmãos, mais intimidade com o nosso próximo. É que nós venhamos ter mais comunhão com os nossos irmãos, termos algo em comum. A reconstrução de muro que Deus quer de nós é esta reconstrução. E Jesus deu exemplo disso. Os muros que Jesus construiu foram os muros da misericórdia, do amor, da compaixão. Lembra de Zaqueu, o publicano? Jesus reconstruiu o muro da misericórdia na vida dele. A mulher adúltera, Jesus reconstruiu o muro da misericórdia, o muro do perdão na vida dela. Mas estas coisas nós só conseguimos fazer quando nós... Uma das maneiras de nós conseguirmos é adentrarmos no livro de Salmos e prestarmos a Deus uma adoração verdadeira, um louvor verdadeiro. Porque tem pessoas, muitas igrejas, não vamos generalizar, mas muitos acreditam que adorar a Deus é só quando estamos na casa do Senhor. E levantamos a mão, e pulamos, e gritamos, e corremos dentro da igreja. Alguns brincam de avião, né? Dentro da igreja. Águia, né? Trenzinho. Outros parece que tem formiguinha nos pés, ficam sapateando, né? Não é errado. Cada um tem uma maneira de expressar adoração a Deus. Uns adoram a Deus quietinho, igual eu ali no cantinho. Quando extrapola um pouquinho, dá um pulinho. Outros não. Outros dançam, outros pulam, outros acenam a mão, outros não conseguem ficar parados. Parece que tem alguém segurando nas mãos. É o próprio Espírito Santo que está segurando nas mãos. Não consegue parar. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus, mas todos nós devemos adorar a Deus. Então tem pessoas que pensam que adorar a Deus é só quando estamos dentro da casa de Deus. E não, a adoração a Deus começa na nossa intimidade com Deus, sozinhos, sem ninguém vendo. A adoração a Deus começa na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com as nossas esposas e esposos, as mulheres. A adoração a Deus, ela acontece quando nós estamos dentro de um ônibus, dentro de um avião, de um Uber, de um táxi, de um trem, de um metrô. A adoração a Deus acontece quando nós estamos em o nosso local de trabalho. A adoração a Deus acontece aí. Porque tem pessoas que pensam que a adoração a Deus é só cantar, é só falar Senhor eu te adoro, é só acenar as mãos, e não é, faz parte, mas não é. Adoração a Deus é levar uma vida de santidade. Adoração a Deus é levar uma vida de louvor a Ele. Adoração a Deus é levar uma vida de temor, e temor a Deus não é medo, temor a Deus é respeito a Ele. Temor a Deus é procurar fazer a vontade de Deus, é procurar agradar a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós só conseguimos reconstruir os muros quando nós levamos uma vida de adoração, quando nós levamos uma vida de louvor. E este louvor e essa adoração não começa na igreja, ele continua na igreja. Começa em nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, com os nossos amigos, na faculdade, na escola, no curso. Quando nós levamos uma vida de adoração, os muros são reconstruídos, relacionamentos são reconstruídos. Quando nós levamos uma vida de adoração, nós não pecamos. E quando nós não pecamos, nós reconstruímos relacionamentos com Deus, nós construímos muros com Deus, mas não muros para nos separar de Deus, mas muros
de relacionamentos nós reconstruímos. Porque o muro, ele simbolizava o que no Antigo Testamento? O que muro simbolizava? Segurança. Muro simbolizava segurança, muro simbolizava fortaleza. Lembra da cidade de Jericó? Eles não acreditavam que o povo de Israel, que nenhuma cidade, nenhuma potência poderia adentrar a eles. Eles não acreditavam, porque as muralhas eram muito potentes, muito altas. O exército ficava em cima das muralhas, podia andar carruagem em cima das muralhas. E eles não acreditavam. Mas eles não sabiam que tinha um povo, que tinha uma nação que levava uma vida de adoração, que vivia uma vida de adoração. E os muros de Jericó foram derribados. Por que foram derribados? Porque tinha um povo que vivia em adoração, tinha um povo que louvava a Deus, tinha um povo que estava adorando a Deus, não somente quando ia ao templo, mas vivia uma vida de adoração. Então, quando nós levamos uma vida de louvor, uma vida de adoração, os muros de coisas negativas são derrubados, como foi derrubado o muro de Jericó. Mas os muros de coisas positivas que agradam a Deus são edificados cada vez mais, são construídos cada vez mais. Mas para isso precisamos levar uma vida de verdadeira adoração, uma vida de verdadeiro louvor. E o salmista, ele falou, quando nós formos celebrar a Deus, quando for celebrar esse Deus grandão, vá até a Ele com grande alegria, não basta alegria, é grande alegria. Quando for entrar na presença deste Deus, vá com grande contentamento. E ele fez questão de falar 3 vezes sobre alegria, no verso 1 e no verso 2. Ele falou, celebrai com júbilo ao Senhor, ou seja, júbilo, grande alegria. Nesses 2 versículos, verso 1 e o verso 2, ele fez questão de citar 3 vezes alegria. Nós sabemos que júbilo é grande alegria, já foi aí a primeira alegria. O verso 2 também vai falar, ele vai falar no verso 2, servi ao Senhor com alegria. Olha só, novamente, nós somos orientados a estarmos na presença deste Deus com grande alegria, mas já sabemos que tem que ser grande alegria, com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui também fala de alegria, eu vou falar. O que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor, na versão fácil de ler, o escritor colocou que é adorar. Olha só, na versão fácil de ler, servir ao Senhor é adorar. Na Almeida, século 21, servir ao Senhor é cultuar ao Senhor. Então, quando nós vamos celebrar ao Senhor, quando nós vamos adorar a este Deus, quando nós vamos cultuar a este Deus, celebrar a este Deus, nós temos que ir com grande alegria e com grande contentamento. Então, o verso 1 falou sobre grande alegria. O verso 2 fala sobre alegria 2 vezes. Aonde está, pastor, a outra parte que fala sobre alegria no verso 2? Na parte B. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Este apresentai-vos a Ele com canto, este canto, na versão fácil de ler, não fala canto, fala com cantos de alegria. Olha só. Na versão fácil de ler, não fala canto, fala cantos de alegria. Por que eu estou falando isso? Não tem como reconstruir muros com tristeza. Não tem como reconstruir muros com mágoa no coração. Não tem como reconstruir muros com angústia, com raiva, ódio. O ódio nos permite estar na casa de Deus e adorar a Deus com grande alegria? A falta de amor nos permite estar na casa de Deus e adorar a Deus com grande alegria? A falta de perdão não permite. Não nos permite, não tem como. Eu vou falar de mim. Vou falar de mim. Uma certa feita eu me entristeci muito com uma pessoa. E eu fui no mesmo ambiente que ela estava. Eu não fiz nada com ela. Eu fui no mesmo ambiente que ela estava. E eu não consegui ficar no mesmo ambiente que ela estava. Eu me retirei, voltei para a minha casa. Porque o meu coração estava triste.
devido à situação que tinha conhecido. Estou falando de mim. Estou falando isso porque eu sou 100% falho. E se tiver mais alguma porcentagem, mais um pouquinho. Então, a tristeza, a raiva, a angústia, a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de amor, a falta de compaixão não nos permite entrar na presença de Deus com grande alegria. Então, isso nos impede de reconstruir muros de relacionamentos. Isto nos impede não só apenas de reconstruir muro, mas isto nos impede de entrarmos na Canaã celestial. Isto nos impede de entrarmos na Jerusalém celestial. Isto nos impede. Então, para nós entrarmos na presença de Deus, precisa ser com alegria. O salmista, ele fez questão de enfatizar no verso 1 e o verso 2, 3 vezes a palavra alegria. Você tem o privilégio de estar aqui nesta noite adorando este Deus. Eu tenho o privilégio de estar aqui nesta noite adorando a este Deus. Cada um do seu jeito, uns caladinho, mas está ali, o coração está fervendo. Outros dançando, outros pulando, mas está ali adorando a Deus. Eu vou resumir. Eu não vou falar o salmo todo, eu vou resumir. Mas eu quero enfatizar aqui para nós. Eu quero enfatizar o verso 4. O verso 4 que diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Eu gosto de comparar as versões, e na Almeida Revista Atualizada, no verso 4, a parte A, nessa aqui fala bem assim: entrai pelas portas dele com louvor. Mas na Almeida Revista Atualizada fala: entrai pelas portas dele com ação de graças, com agradecimento. Quando nós vamos à casa de Deus para louvar a Ele, para adorar a Ele, além de ser com grande alegria, porque aí significa que nós estamos reconstruindo os muros, tem que ser com ação de graças. Não importa se a dispensa está vazia. Não importa se o câncer bateu a porta. Não importa se está sendo perseguido no trabalho. Não importa se os projetos estão engavetados. Se os sonhos estão engavetados, não importa. Se vai à presença de Deus, tem que ir com grande alegria. Se vai à presença de Deus, tem que ir com ações de graças, tem que ir com agradecimento, porque nós aprendemos que quem pede cura recebe cura. Quem pede portas abertas, recebe portas abertas. Mas quem adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, recebe tudo de Deus. Porque Deus é o Deus El Shaddai nas nossas vidas. O Deus que é suficiente para suprir as nossas necessidades. O Deus que é o Jeová Raá, o nosso pastor. O Deus que nos conduz a pastos verdejantes. O Deus que nos conduz ao refrigério, a águas tranquilas. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque este Deus está conosco. Este Deus está conosco. Eu perguntei ao pastor aqui, porque eu não me lembro, o significado do El Elyon. O Deus grande, o Deus grandíssimo, porque eu não me lembro. É motivo de nós estarmos aqui hoje nesta casa adorando a este Deus com grande alegria, porque nós estamos servindo ao Deus grande, ao Deus grandão. Uma coisa é eu estar na presença de uma pessoa importante, de um juiz, de um presidente. A outra coisa é eu estar na presença do Deus grandão, do Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do Deus El Olam,
o eterno Deus. É diferente quando nós estamos na presença deste Deus. Então, quando nós vamos à presença deste Deus, nós devemos entrar com gratidão, agradecendo a Ele. Lembra da história de Jó? Nem precisa explicar, vocês lembram da história de Jó? Eu também lembro. Mesmo diante de todas as percas, o que este homem fez? Adorou a Deus. Isto é reconstruir muros. Mesmo quando estava sendo criticado, sendo desfeito, humilhado, sofrendo por causa das enfermidades e das perdas, continuar adorando este Deus. Isto é reconstruir muros. Nós reconstruímos muros até quando nós estamos sofrendo. Como assim, pastor? Olha só, o vizinho está olhando para a missionária Rosa, está vendo que ela está sofrendo, mas ela não para de adorar este Deus. Aí o vizinho vai falar bem assim: eu também quero servir este Deus, porque se ela está sofrendo do jeito que ela está sofrendo e ela não para de adorar este Deus, esse Deus tem coisa diferente, tem algo diferente. Tem algo diferente na vida desta mulher. Eu quero servir este Deus. Está reconstruindo um muro com o vizinho. Até na nossa aprovação, na nossa luta, na nossa dificuldade, nós reconstruímos muros sem uma palavra. Porque as pessoas vão ver o sofrimento e vai falar: eu quero servir o mesmo Deus que ele serve, que este homem serve, que esta mulher serve. Porque ele está sendo provado. Ela está sendo provada, este jovem está sendo provado e não larga este Deus. Eu quero servir a este Deus. Está reconstruindo muros de relacionamentos. Você está fazendo este vizinho, este homem, esta pessoa se relacionar com Deus através do seu testemunho, através do seu comportamento. Isto é reconstruir muros através da nossa gratidão. Através da nossa grande alegria diante deste Deus, através da nossa gratidão, nós reconstruímos muros. Então nós devemos ser gratos. Podemos pedir bênçãos a Deus? Podemos clamar a Ele por um milagre, por um sobrenatural? Podemos. Podemos, porque é bíblico. Mas primeiramente devemos entrar na presença deste Deus com ação de graças, com agradecimentos. Olha só o verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor ou com ações de graças, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei-o ao seu nome. Essa parte que fala aqui, entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Essa parte B chamou muito a minha atenção, porque no Antigo Testamento, quem podia entrar no lugar santo do santo? Quem podia? Somente o sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez. E se eu não me engano, ainda tinha que ter um sininho amarrado. Acho que era nos pés, né, pastor? E uma corda nele para poder, se ele tivesse em pecado e o sininho parasse de bater, tinha que puxar o homem rapidamente. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar no lugar santo do santo. Aonde ficava o quê? A arca da aliança, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Mas antes de chegar no lugar santo, tinha o lugar santo do santo, tinha o lugar santo. Mas antes de chegar no lugar santo, tinha o pátio do templo. Eu quero encerrar aqui. Tinha o pátio do templo. O interessante é que o salmista, ele fala bem assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele fala para nós celebrarmos ao Senhor com grande alegria, com grande contentamento. Ele fala para nós no verso 3, para nós reconhecermos que este Deus é o Deus verdadeiro. Sabei que o Senhor é Deus. Se nós formos adentrar aí, saber que o Senhor é Deus, nós vamos ter que procurar saber que este Deus é o Deus verdadeiro. Vocês só vieram aqui nesta noite porque vocês sabem que vocês estão adorando ao Deus verdadeiro. Vocês sabem que este Deus é o Deus verdadeiro, porque senão não viriam aqui. Isaías 45, verso 5 vai dizer que não existe outro Deus, somente Ele é o Deus verdadeiro, não há outro. Então, se vocês vieram aqui, porque vocês sabem que este Deus é o Deus verdadeiro. Estamos aqui unidos, adorando coletivamente, porque nós sabemos que este é o Deus verdadeiro.
Então, antes de chegar no lugar santo do santo, primeiramente tinha o pátio do templo, tinha o lugar santo que ficava dentro do pátio do templo e o lugar santo do santo que ficava depois do lugar santo. O que separava o lugar santo do lugar santo dos santos do santo? O véu. Era um véu que separava. Vamos supor que aqui é o lugar santo do santo, aqui está a arca, aqui tem um véu. Vocês não têm acesso. Aqui é o lugar onde vocês estão, é o lugar santo. Vocês ainda não podem estar aqui. Vamos dizer que lá na pista a calçada é o pátio do templo. Naquela época vocês poderiam estar onde? Adorando a Deus? Na calçada. Vocês não podiam entrar no lugar santo. Aí é o lugar santo. Aqui é o lugar santíssimo, onde está a arca. E aí ficavam os outros móveis, mas vocês não podiam estar aqui. Vocês podiam estar no lugar, no pátio. No lugar santo ainda não podia. Mas mesmo assim o salmista falou que mesmo estando no pátio, nos átrios, ou pátio, outras traduções vai falar pátio, mesmo estando no pátio, lá na calçada, tinha que entrar na presença, pelas portas dele, na presença dele, do templo, com grande alegria, porque o templo também era um símbolo da presença de Deus. Tinha que entrar lá no pátio, na presença dele, com grande alegria, reconhecendo que ele é Deus, e com um agradecimento, gratos. Ninguém consegue reconstruir muros com ingratidão. Ninguém consegue reconstruir muros sem reconhecer que ele é o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ninguém consegue reconstruir muros em cima do muro, tutibiando em dois pensamentos. Adoro este Deus ou não adoro? Sirvo a este Deus ou não sirvo? Ninguém consegue reconstruir muros sem estar levando uma vida de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Ninguém consegue. Mas mesmo lá no Antigo Testamento, lá no pátio, o salmista exortava que devia ir à presença de Deus com grande alegria. Agora, finalizando, olha só que interessante. Aonde nós estamos hoje? Adorando a Deus. Hã? Não. Não. Jesus... A Bíblia fala que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Ele providenciou uma salvação para nós. Antes da fundação do mundo, Deus providenciou uma salvação. Quem foi? Quem foi a salvação? Jesus. No Antigo Testamento, quando alguém pecasse, tinha que ser um animal inocente ser sacrificado para o perdão dos pecados de uma pessoa. E quem sacrificava? O sacerdote. No Novo Testamento, quem é o cordeiro? João 1, 29 diz, João Batista testificando a respeito de Jesus, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no Novo Testamento o Cordeiro é Jesus. Então Deus, olhando do céu para a terra, não vendo um justo, enviou Jesus, o Filho dele, o Cordeiro Pascual, para morrer por nós. Então Jesus passou pela via dolorosa, sofrendo, foi chicoteado, foi humilhado, foi esquecido. Ele poderia ter desistido, porque ele não precisava disso, mas ele foi por amor a nós, e ele subiu até um monte chamado Caveira, ou Gólgota, foi pendurado naquela cruz por livre e espontânea vontade, porque apenas uma palavra dele, milícias de anjos, poderia destruir tudo e a todos, mas a Bíblia fala que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, foi humilhado até a morte de cruz. E ele foi pendurado naquela cruz, e ele entregou a vida dele. Jesus não morreu, ele entregou a vida dele. A morte não teve poder na vida dele, porque ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus entregou a vida dele por nós, para construir relacionamentos conosco, para reconstruir o nosso relacionamento com Deus, que estava destruído por causa do pecado. Jesus entregou o Espírito dele ao Pai, entregou a vida dele por nós naquela cruz, e disse: Pai, está consumado. E quando Jesus fez isso, o véu do templo foi rasgado de alto
Mas não foi aquela cortina que separava o lugar santo do santo que foi rasgado. Foi a própria carne de Jesus que foi rasgada por nós, com as chicotadas. A própria carne de Jesus que recebeu uma lança do seu lado para nos conceder o direito de comunhão com Deus novamente, para nos reconciliar com Deus. Então, quando Jesus morre naquela cruz, o véu do lugar santo do santo foi rasgado de alto a baixo, ou seja, eu e você, que adorávamos a Deus lá do pátio, nós adentramos o lugar santo e atravessamos para o lugar santo do santo. E o que eu quero te dizer nesta noite, hoje você não adora a Deus lá no pátio, hoje você não adora a Deus no lugar santo, hoje você adora a Deus no lugar santo do santo. Pastor, como é que eu faço para ir no lugar santo do santo? Eu quero te dizer, você já está no lugar santo do santo. Eu estou te vendo no banco da igreja. O teu irmão do teu lado está te vendo no banco da igreja. Mas neste momento, você está na presença de Deus, se você quiser. Neste momento, você está aos pés de Deus. Ei, neste momento você atravessou o terceiro céu. Você está no terceiro céu. Você atravessou a atmosfera. Você está no terceiro céu, na presença do Deus grandão, na presença do Deus verdadeiro, na presença do Deus que reconstrói muros nas nossas vidas. Você não está no pátio, você não está no lugar santo, você está no lugar santo do santo. Você pode ir à presença de Deus. Eu estou olhando aqui para você, mas você pode, eu estou vendo o teu corpo aqui, mas você pode estar lá no trono de Deus agora. E você pode estar conversando com Deus. Deus, eu quero o teu colinho. Eu quero o teu amor. Eu quero o teu perdão. Eu quero a tua misericórdia. Neste momento você está lá no trono de Deus. Eu estou vendo a tua matéria aqui, mas você está ligado com Deus, o teu espírito está ligado com Deus, a tua mente está ligada com Deus. Você pode agora estar lá no trono de Deus, conversando com Deus. Você pode ter dificuldade para falar com o juiz, com o presidente da república, com o político, mas para falar com Deus você não tem dificuldade. Neste momento você está no trono dele, junto com ele, e você está falando: Deus, me ajuda a reconstruir muros. Deus, me ajuda a reconstruir muros de intimidade com o Senhor. Deus, me ajuda a reconstruir muros de comunhão com os meus irmãos. Deus, me ajuda a reconstruir muros de humildade, de mansidão, de temperança. Deus, me ajuda a reconstruir muros de resistência na tua presença, para quando vir as provações, as tribulações, eu não desistir, eu não parar. Você neste momento está no trono de Deus. Por isso que olha só, lá no Antigo Testamento, se lá no pátio tinha que ir com grande alegria, se lá no pátio tinha que reconhecer o Deus grandão, no versículo 3, se lá no pátio tinha que entrar com gratidão, tem mais coisa ainda, mas não dá tempo. Agora imagine nós hoje, através de Jesus, nós podemos entrar no lugar santo do santo. Eu vou mais além. Além de você entrar no lugar santo do santo, eu quero te dizer que houve uma fusão. Você entra no lugar santo do santo, você entra na presença de Deus. Eu quero te dizer mais, você não somente entra na presença de Deus, mas você entra dentro deste Deus. E eu quero te dizer mais, este Deus entra dentro de você. Você entra dentro deste Deus. O Emanuel, Deus conosco. Eu ouvi uma mensagem de Marcos Feliciano há muitos anos atrás, falando sobre o Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus dentro do barro, nós. Então nós vamos ao lugar santo do santo, a presença deste Deus, através de Jesus, somente através de Jesus, somente através de Jesus.
nós vamos ao lugar santo do santo. E além de ir ao lugar santo do santo, na presença deste Deus, nós entramos dentro deste Deus. Olha só. E este Deus entra dentro de nós. O que nós somos de Deus? Casa. O que nós somos de Deus? Templo. Então Deus, ele já está dentro de nós. Deus já está dentro de você. Então, se lá no Antigo Testamento, lá do pátio, já tinha que ser com toda a reverência. Lá no pátio, já tinha que ser com gratidão. Lá no pátio, já tinha que ser com grande louvor. Reconhecendo que esse Deus é grandão. Agora imagine hoje, nós no lugar santo do santo. Imagine hoje esse Deus dentro de nós. Lembra da dinâmica que eu fiz com vocês? Aquilo, eu andando de moto eu faço isso. Eu prendo a respiração andando de moto e começo: Senhor, eu não estou adorando ao Senhor porque eu estou prendendo a respiração. Eu estou prendendo a respiração para eu não esquecer que eu não posso parar de adorar ao Senhor. Que me falte a vida, que me falte o fôlego, mas que eu não pare de adorar ao Senhor. E eu começo a falar com Deus, porque quando eu adoro ao Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo. E se eu reconheço que o Senhor é santo, eu preciso levar uma vida de santidade. Quando eu adoro ao Senhor, eu reconheço que Tu és amor. E quando eu reconheço que Tu és amor, eu preciso levar uma vida de amor. Então hoje você tem o privilégio de estar no lugar santo do santo, qualquer hora. Você está no ônibus, tu podes estar no... Convido vocês a se colocarem de pé. Convida a pastora Rosana, posso? Pastora Rosana aqui na frente. Você pode estar no ônibus e alguém olhar para você e pensar que você está no ônibus e você está no trono de Deus. Você pode estar no teu local de trabalho e alguém olhar para você e falar: fulano está trabalhando aqui hoje, mais uma vez. E você está no trono de Deus ali. Hoje eu estou te vendo aqui, mas você está no trono de Deus, na presença de Deus, porque tu és casa de Deus, tu és morada de Deus, e nós só conseguimos reconstruir muros quando nós temos esta noção, porque ninguém vai querer ir ao lugar santo do santo, na presença de Deus, com os muros destruídos, com os muros da comunhão destruídas. Ninguém que tenha sã consciência, que já levantou as mãos e recebeu Jesus, que já recebeu a mente de Cristo, que já nasceu do alto, que já nasceu do céu, que já nasceu da água e do Espírito, não vai querer que tenha um Espírito de Deus morando dentro da vida dele, não vai querer levar uma vida de pecado. Vai querer sempre estar reconstruindo o muro da comunhão com Deus. Pode louvar, pastora. Adorador é tudo que eu sou. O Salmos de número 100 nos ensina assim Deus me colocou, a sermos verdadeiros adoradores. Quem poderá Nos mostra a grandeza de Deus. O Salmos de número 100 nos mostra a soberania de Deus. E nos mostra que quando nós entramos na presença deste Deus, tem que ser com reverência ao céu, e com a verdadeira adoração. Eu sei que lá está seu meio. Você está na presença de Deus. Você está no trono de Deus. Profundo mar, você atravessou a atmosfera. Você atravessou os céus. E está na presença deste Deus, no trono deste Deus. Do teu olhar. E você pode deitar no colo deste Deus. Você pode abraçar este Deus. Que me sonda. Você pode beijar este Deus. Você pode louvar a Ele. És o Deus que você pode contar as suas dores para Ele, as suas angústias para Ele. Não tenho todas as respostas, e você pode declarar o seu amor para este Deus.
mais de uma Aleluia. coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que O cristão que reconstrói muros, ele só sabe adorar a Deus. O cristão que reconstrói muros, ele é o verdadeiro adorador. que contenham a voz de Oh, aleluia. te adoro, Louvado seja Deus. Senhor. Aleluia. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu. Minha força. Nada pode calar o adorador. Eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei. Pode calar. Não existem prisões que contêm a voz de quem Pode exaltar com as palmas. Aleluias, aleluia. Sentáveis por um momento. Mais uma vez, Deus que abençoe o pastor Zé Roberto. Quem entendeu a mensagem de Deus aí? Quem entendeu, levanta a sua mão e diga: eu entendi. Amém. Deus falou poderosamente conosco, né, irmãos? Está aí o caminho para restaurar os muros. Neemias, ele começa no seu capítulo 1, no seu verso 5 em diante, restaurando justamente a sua comunhão com Deus. Ele diz: Pai, Senhor, pecamos contra ti, meu pai pecou também contra ti, nós erramos. Aí ele cita o que Deus falou para Moisés, para aquele que se aproximasse, que buscasse ao Senhor, haveria restauração, o Senhor traria de volta. E como Deus falou hoje, né? Só não pegou a senha quem estava dormindo. Amém?